Kokua Brasil des. Aqui é Brasil. Não deu pra vocês, meus amigos japoneses, que amo tanto, inclusive, um povo muito querido, muito batalhador, que me trouxe muitas alegrias ao longo dos anos com o Pride, mas não deu pra vocês, meus amigos. O Japão segue sem um campeão no UFC, nunca conquistou o cinturão e continua sem esse título, porque, desta vez, um brasileiro esteve no caminho de um japonês e esse brasileiro se chama Alexandre Pantoja, o campeão dos pesos moscas, que conquistou a sua terceira defesa de cinturão, derrotando o astro popular, ao contrário do brasileiro, né, que não tem tido muita popularidade aqui no Brasil, lamentavelmente, e no mundo todo, né, não é um campeão muito carismático, talvez, né, falha também um pouco nisso, e derrotou o Kaya Sakura, né, que é a estrela japonesa, campeão dos pesos galos do Rising, que estava descendo de categoria, já lutando pelo cinturão em sua estreia no UFC, e o brasileiro liquidou a fatura no segundo round com uma finalização, um mata-leão, né, e é isso, né, que performance do brasileiro, um cara que traz intensidade para suas lutas, ao mesmo tempo que traz uma segurança impressionante, como a cada luta do Pantoja, a gente fica mais seguro de que ele vai vencer, de que ele vai performar bem, e não tem apresentado queda de rendimento, pelo contrário, é uma evolução constante atrás da outra, em cada luta. É um cara que aceita correr riscos, né, como eu disse, em busca de um desfecho contundente. Que a atuação do Pantoja, embora, como eu disse, né, os riscos que ele aceitou correu na hora de entrar, encurtar a distância ali contra o Asakura, que tem joelhadas de encontro, golpes de encontro muito poderosos, que foi alertado, inclusive, sobre isso, eu alertei antes da luta, né, quando o UFC contratou o Asakura, é um cara que se destaca justamente por isso, por esse poder de nocaute com golpes de encontro, né, nocauteou o Juan Archuleta dessa maneira, por exemplo, e em alguns momentos ali o Pantoja poderia, se fosse um cara mais afoito, que não tivesse tanto cuidado na hora de aproximar, poderia ter tido um desfecho diferente, mas não foi o caso. Pantoja segue campeão dos pesos moscas do UFC e, bom, os comentários da galera aqui, vamos dar uma olhada. O dono da razão, a Deus perdoa, o jiu-jitsu não. Thiago Oliveira, que nível do Pantoja, Pukelô pariu. Good Robert, acabou a categoria. Cartola e futebol, Pantoja fez o que Gary, né, tinha que ter feito. Corinthians herói nacional, ele é muito pica, respeitem. Matheus, fácil, não deu luta. Claude, dominante, Japa não teve qualquer chance. Esses comentários do topo aqui, da minha postagem lá no Twitter, 130 mil visualizações. Os japoneses engajam, viu, galera? Os japoneses estão muito... O mercado do MMA no Japão tá muito aquecido, voltou a ficar forte, por isso que, inclusive, o UFC tá investindo, né? Não foi agora que o Japão vai ter um campeão, mas eu acredito que ali na frente, em breve, isso aí, a tendência seja acontecer. Eles têm muitos lutadores tops no kickboxing, strikers de elite. O Japão domina, galera, o kickboxing nas categorias mais leves, pra vocês terem noção. No boxe também tem muitos campeões, ou seja, é um país com muito bom material humano. Só falta eles conseguirem fazer essa adaptação no MMA, finalmente, né, e conseguir produzir lutadores completos pra terem esse cinturão no UFC. Lembrando que no Pride a gente teve o Takanori Gomi, né, que foi campeão mundial da categoria, né, o Pride na época era a principal organização, então o Japão não deixou também de ter os seus grandes ícones do esporte, né, Kazushi Sakuraba, que embora não teve um cinturão no Pride nem no UFC, dominou o esporte por um certo período, né, com a supremacia em cima da família Gracie. Foi uma questão ali mais circunstancial mesmo, que o Sakuraba não teve um cinturão. E após a luta, o Alexandre Pantoja desafiou o Demetrius Johnson, galera, pra praticamente uma super luta, né, envolvendo aí postulantes a GOAT da categoria. O Pantoja disse, ó, eu sou o GOAT aqui, se você quer provar que é o GOAT, volte pro UFC, né, volte da aposentadoria. O Demetrius que tá aposentado. Eu já vinha cantando essa pedra aqui, eu queria que essa luta tivesse rolado no UFC 300, mas acho que já naquele momento o Demetrius já não queria mais lutar, o que permanece sendo. A situação não mudou, ó, o Demetrius inclusive se manifestou logo depois desse desafio, dizendo que lhe ofereceram $2 milhões para lutar e ele recusou, né, que ele não quer mais lutar. Então, esse desafio do Pantoja meio que foi em vão, né? Apesar que eu acho positivo. Algumas pessoas acharam que isso aí não deveria ter sido feito, que ele deveria ter desafiado um campeão da categoria de cima para ser duplo campeão, né? Eu acho válido também isso, mas a imagem que fica quando ele desafia alguém e esse alguém recusa o desafio, não quer voltar, é melhor para quem
desafiou, né? O Demetrius vai ficar como, entre aspas, o arregão da história, convenhamos, né? Cada vez que o Pantoja vencer, ganhar mais uma defesa de cinturão, né? Vai aumentando esse legado dele. Quanto mais ele ataca o Demetrius, na minha visão, vai criando uma pressão em cima do DJ e o americano que vai ficando como o vilão da história, como o cara que está fugindo. Mas, pelo menos, ele não tá fazendo igual o John Jones, né? Se aposentou, não tem mais cinturão, não ficou ali segurando o trono, né? Evitando luta, mesmo sendo campeão, né? Evitando lutar contra o Tom Aspinall, por exemplo. Pelo menos o DJ tá sendo completamente honesto, ele tem total direito de fazer isso, e na minha visão vai demorar muito, na verdade, pro Pantoja ultrapassar os feitos do DJ na categoria. Apesar disso, o Pantoja empatou com o Demetrius Johnson e o Joseph Benavidez em mais vitórias na história do peso mosca, todos eles com 13. Além disso, ele também empatou com o Johnson e o Deiveson Figueiredo em mais finalizações na história do peso mosca do UFC com 7. Informação do Michael Carroll. Mas, o que mais importa, na minha visão, e acredito que na visão de todo mundo, é quantas destas vitórias valeram cinturão, valeram título mundial. E o Demetrius Johnson, galera, tá com 12 vitórias valendo cinturão mundial, enquanto o Pantoja com 4, né? Lembrando que é só o UFC aqui, tá? Não contei o One Championship, não contei outros cinturões de outras organizações. Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno com 3 e Henry Cejudo com 2. Títulos mundiais do UFC, seja linear ou interino. Vitórias, tá? Defesas não, vitórias. Ou seja, o empate do Deiveson com o Moreno eu não contabilizei. Mas fiquem à vontade quem queira fazer uma outra conta aí, né? Eu valorizo dessa forma as coisas. Imagina, né? Um campeão lá com 10 empates, não venceu nenhuma das defesas de cinturão, mas tem 10 defesas de cinturão, eu não acho isso legal, eu não acho isso interessante. Mas, apesar desse recorde histórico que tá muito complicado do Pantoja alcançar, hoje o Pantoja é o campeão com mais defesas de cinturão ao lado de outros 2 champs, né? A lista de campeões do UFC tem Jones nos pesos pesados com 1 defesa, Aspinall com 1 também, né? Como interino, Poatan com 3, Duplessis com 1, Makhachev com 3, Topuria com 1, Pantoja com 3, Django Lee com 2, né? O restante não tem defesa de cinturão atualmente nos reinados atuais. E isso me faz crer, galera, numa opinião que eu acho até impopular, mas é a minha visão, tá? O Pantoja, no meu entendimento, ele é o número 1 peso por peso do UFC hoje. Por quê? Porque ele é o campeão que mais varreu sua categoria e nenhum outro tem mais defesas de cinturão do que ele em reinados atuais, como eu expus ali anteriormente. E a essência do ranking peso por peso é essa: eleger o campeão mais dominante. Pra mim, é o Pantoja, o campeão mais dominante hoje no UFC. Pantoja, galera, tem 9 vitórias, pelo menos, sobre lutadores que estão no top 10 da categoria dele. O Brandon Moreno, por exemplo, ele venceu 3 vezes. Você vencer 3 vezes o mesmo cara, não ex-campeão, por que isso é menor do que você vencer 3 ex-campeões diferentes? Ah, mas o nível do peso mosca não se compara com as outras categorias. Aí é uma questão subjetiva, galera. Mas o fato é a colocação em que os lutadores estão no peso. Eu acho que a gente não pode ser injusto quando um campeão domina sua categoria, simplesmente porque a safra que ele tá enfrentando não é tão boa quanto em outros momentos ou quanto em outras categorias. Pra mim, o que mais importa é a dominância e o quão ele está à frente dos demais nomes naquele momento. E hoje, pra mim, o Pantoja é o cara, é o campeão mais dominante do UFC. Uma coisa interessante, a gente teve nesse evento também, galera, olha só, o Nobuyuki Sakakibara, o ex-presidente do Pride, esteve no evento pra acompanhar a estreia do ícone do Rising, né, do Kaya Sakura. É um produto que ele desenvolveu aí lá no Japão e estava muito confiante, né, na vitória do Asakura, e ainda continua confiante que o Asakura vai cumprir a promessa de levar o cinturão do UFC pro Japão. É muito bacana essa reaproximação, né, do Dana White com o Sakakibara, e é curioso como no Pride, o Dana White, que era o cara que tentava fazer as investidas, que tentava se colocar ali no mesmo patamar do Sakakibara, porque na época o Sakakibara que era o chefão do MMA, né, o líder do mercado. Hoje a coisa se inverteu e é o Sakakibara que tá batendo na porta do Dana White. O mundo girou, né? Pois bem, galera, vamos pros outros resultados então? Teve muita coisa nesse evento, incluindo, claro, a vitória do Shavkat Rakhmonov contra o Ian Machado Garry em uma decisão unânime dos juízes. Não achei nada polêmico, achei que a vitória foi do Shavkat mesmo, pontuei 48-47 para ele, mas me surpreendeu a evolução do Ian Garry nas defesas de queda. Eu, pelo menos, nunca tinha visto ele com essa qualidade, né? E aqui ele foi realmente muito testado. Ele pegou um cara de elite nessa área, que vinha derrotando todos os adversários na via rápida, e o Garry anulou esse ponto forte do Shavkat. E mais, em alguns momentos, o Garry que dominou o Shavkat nesse quesito, nessa área, pegou as costas
costas, quase finalizou, poderia ter finalizado. Então, olha, parabéns ao Gary pela evolução, mas o Shavkat continua invicto e vai disputar o cinturão, né, em 2025 contra o Belal Muhammad. Eles fizeram uma encarada ali depois da luta. Então é isso, vamos assistir. Eu tô curioso, galera. Eu tô curioso pra ver quem vai conseguir dominar quem, e se em pé o Shavkat vai levar vantagem, como eu acredito que ele vai conseguir levar vantagem. Em pé eu acho que ele é melhor, e só que nessa luta aí contra o Gary, acendeu um sinal de alerta na questão defensiva do Rakhmonov. Ele precisa melhorar isso. O Belal Muhammad pode conseguir ter a vantagem no grappling nessa luta. Até eu diria que seja provável, inclusive. Luta legal, galera. Luta legal, né? E o Rakhmonov aí, ó, conseguiu igualar com o Jack Della Maddalena com a maior sequência de vitórias atualmente na divisão dos meio-médios. 7 vitórias pro Rakhmonov na categoria dos meio-médios. Lembrando que o Belal teve um no contest no meio aí, então ele tá com 6, tá? Mas se a gente contar a história de outra maneira, por exemplo, a maior sequência invicta, a maior sequência sem perder, o Belal daí tá com 11. Isso dentro do UFC. E agora, alguns outros resultados aí de brasileiros, né? O Kron Gracie perdeu por nocaute pro Bryce Mitchell no terceiro round com um slam, né? O slam encaminhou a vitória do Bryce Mitchell depois no ground and pound. Vitória esperada do Mitchell, né? Era muito favorito. O Kron Gracie realmente não tem habilidades necessárias para chegar na elite do MMA atual. É um cara que literalmente representa a família Gracie, aquele estilo de luta de levar pro solo de uma maneira até mesmo que você fica em desvantagem, porque hoje levar pro solo ficando de costas pro chão não é mais uma vantagem como antigamente, como tinha antes lutadores que ficavam por baixo e simplesmente venceu a luta, que eram muito bons, muito superiores em pegar alguma finalização ou até mesmo raspar. Hoje em dia, os lutadores são muito mais completos e o Kron Gracie, com esse estilo de luta, com essa falta de habilidade na trocação, na falta de habilidade de levar ela pro solo em uma posição melhor, uma posição dominante, não faz ele um lutador de elite atualmente, e até mesmo por conta da idade, né? Porque já é um cara que parou no tempo, ele ficou 3, 4 anos sem lutar, e 36 anos hoje complica ainda mais para ele conquistar bons resultados no UFC. Embora nas 3, 4 primeiras lutas que ele fez no MMA, né, os 5 até, ele teve bons resultados. Ele finalizou o Tatsuri Kawajiri, que já foi o top 15 dos pesos penas do UFC, nos leves também foi um cara de destaque. Finalizou também o Ijo Tokoro, que esses dois lutadores são ícones do Japão, galera. E o Kron Gracie venceu eles lá no Rising antes de ir pro UFC, chegou no UFC invicto, com expectativas positivas, venceu o Alex Cáceres na estreia em uma performance muito boa, levou pro chão, finalizou rapidamente. Então assim, era um cara que hoje tá todo mundo batendo nele, né, dando pau em cima dele, por conta de uma certa expectativa também que foi criada, né? O próprio nome Gracie, né, a gente já espera algo bacana, né, pelo menos em termos de jiu-jitsu. Mas é isso, hoje em dia tem que ser mais completo, tem que ser bom em todas as áreas, no mínimo, bom o suficiente pra levar a luta pra sua área de conforto. E o Bryce Mitchell chegou a 8 vitórias de 2018 pra cá, isso é um recorde na categoria dos pesos penas. Somente o Volkanovski e o Dan Ige possuem mais vitórias do que ele de 2018 pra cá na categoria. Informação, mais uma vez, do Michael Carroll. E aí um brasileiro que se destacou no evento também, Vicente Luque, derrotando o Themba Gorimbo com uma finalização técnica no primeiro round, uma luta rápida. O Vicente conseguiu meio que um flash knockdown ali, o UFC não contabilizou aquele golpe como knockdown, mas aquilo encaminhou a vitória por uma finalização daí do Vicente, estrangulou ali o Themba Gorimbo, e era zebra nas casas de apostas o brasileiro, mas conseguiu surpreender. O Themba Gorimbo não conseguiu fazer nada nessa luta. Aí a gente viu a diferença de, eu não vou dizer de níveis, porque a luta não durou tanto tempo. É complicado você avaliar o nível dos lutadores quando ela não dura muito tempo, né? A gente já viu muitos lutadores melhores perderem rapidamente, mas depois numa revanche dominarem os seus oponentes, né? Exemplo, Caim Velasquez e Júnior Cigano. Mas a boa notícia aqui é que o Vicente Luque está vivo, respirou na categoria, se manteve na elite, não deixou que o Themba Gorimbo entrasse no ranking, e é uma notícia, aí não sei se é boa ou ruim, né, pro Nick Diaz, porque ele provavelmente teria muito mais dificuldade do que a gente pensa, porque o Vicente mostrou que ainda tá inteiro, ainda tem letalidade ali, ainda tem poder de fogo, mas ao mesmo tempo a notícia boa é que o Nick Diaz, pro Nick Diaz, né, é que ele não foi ele que levou essa surra aí não, né, e talvez agora ele nem volte mesmo a lutar. Um recorde que o Vicente quebrou nessa luta é que o golpe que ele aplicou, né, Anaconda Choke, é o mais rápido da história do UFC. O recorde anterior pertencia à finalização de Yoshiaki Yoshida sobre o War Machine em 56 segundos. A vitória do Vicente foi 52 segundos. E aqui as polêmicas, né? Se Ryu Gane derrotou o Alexander Volkov numa decisão dividida dos juízes, duplo 29-28 pro francês e um 29-28 pro russo. Bom, aqui
choveu críticas, né? Aqui foi um resultado que, inclusive, o próprio lutador, o próprio francês, achou injusto, né? A organização também achou injusto. O Dana White se manifestou, achando que foi um resultado injusto. O Volkov, né? Principalmente. A galera aqui nos comentários também, ó. Muita gente também criticando o resultado. Embora eu pontuaria essa luta pro Volkov, eu acho que ela tem margem, sim, pra vitória do Gane. A luta é pontuada, lembrando, por rounds, né? Embora, às vezes, um lutador pode ter mais golpes significativos, o que apresenta números melhores, como foi o caso, acredito. Mas se você separar a luta por round, você vai ver, na minha opinião, né, que o Gane venceu o primeiro round. No segundo round, aí que entrou a polêmica, muitos pontuaram, muitos viram vitória do Volkov, eu também vi, mas eu acho que tem margem pra vitória do Gane. Ó, peguei aqui as estatísticas da luta, como eu disse, né, o Volkov teve muito mais golpes significativos no geral, mas lembrando que não é números que importam, a efetividade ela não se baseia em números, ela se baseia em danos causados, ou seja, alguém pode acertar 200 golpes no outro, mas se o outro acertar um golpe que quase nocauteia o adversário, esse um golpe pesou mais do que os 200, por incrível que pareça. É o que mais aproxima um lutador de um desfecho que faz ele vencer a luta. Então, no segundo round, embora o Volkov estava melhor, estava causando mais danos, estava acertando os melhores golpes no Gane, o Gane acertou o melhor golpe do round, pegou em cheio no Volkov, deu pra sentir ali o dano, e no final do round teve um momento em que, embora o Volkov puxou pra guilhotina pra tentar finalizar, era um estrangulamento ali, o Gane terminou por cima também buscando uma finalização, que embora o UFC não tenha interpretado como uma finalização aqui nas estatísticas, eles pontuaram só uma tentativa de finalização pro Volkov naquele round, no segundo round, o Gane tava aplicando aquele golpe característicos do OSP, do Ovin Stampru, Von Flu Choke, é assim que se fala. Então tem margem ali, galera, pra vitória do Gane, tem margem, embora eu não pontuei pra ele, tá? Ressalto isso, mas isso pra mim descaracteriza aquela opinião de que foi um roubo, de que foi um garfo, de que, meu Deus, que assalto. Então eu acho possível sim que o Gane tenha vencido os 2 primeiros rounds e o último daí ele foi inferior, o último ele perdeu, mesmo em alguns momentos ali ele tentando catar o braço do Volkov, mas aquilo pra mim não se caracterizou como uma tentativa de finalização, porque ele não chegou o braço não chegou a ficar erguido, o Volkov tava defendendo o tempo todo, né, e no final ali, quem tava mais, quem terminou a luta ali mais exaurido, mais com danos, que sofreu danos, né, foi o Gane. Então, pra mim, a vitória foi injusta do Gane, mas não um absurdo. Esse é o meu ponto, essa é a minha opinião. Mas, fica aqui também o registro que foi uma performance muito abaixo do Gane, esperava muito mais dele. Na primeira luta entre eles, o Gane terminou o 5º round melhor do que ele terminou o 3º dessa vez, até mesmo o segundo. O Gane já tava cansado, já tava mal, ele disse que quebrou os dedos do pé no primeiro round. Eu acredito que isso possa sim ter influenciado na atuação dele, mas a gente tem que ressaltar a evolução do Volkov, veio com uma outra estratégia, com uma outra postura, foi pra frente, encurralou o Gane, tirou o Gane da zona de conforto dele. O Gane não conseguiu circular, não conseguiu fazer aquele bate-sai como de costume. O Volkov tá de parabéns pela atuação, o cabelinho dele novo, né, achei interessante porque trouxe ali parece uma versão diferente do lutador, até mesmo na questão da aparência, né, então isso eu achei bacana. O Volkov pareceu com uma aura diferente nessa luta, né, lembrou um pouco o Sammy Shield do K1, com esse estilo dele, com chutes, anda pra frente, minando o adversário e demonstrando também uma evolução no grappling, que foi o fator chave dessa luta aqui, o Volkov levando a luta pro chão em alguns momentos, e pra mim deveria ter vencido, embora não ache um absurdo ele ter perdido. Outro resultado de certa forma polêmico, mas esse eu até não achei tanto, pelo menos assim, achei justo, a vitória do Movsar Evloev contra o Sterling, uma decisão unânime dos juízes, né, os 3 juízes apontaram a mesma coisa, 2-1 pro Evloev. A gente pode conferir aqui nas estatísticas dessa luta, que eu achei interessante, que eles tiveram pouquíssimos golpes significativos, 8 pro Evloev e 12 pro Sterling na luta inteira, e são números muito baixos, mas tiveram golpes totais ali, né, aqueles que não são significativos, né, que são golpes que você tá colado no adversário e você fica batendo, né, principalmente no clinch, ou às vezes no chão ali, é o famoso tá ligado, né, e nisso o Evloev foi muito superior, né, embora no controle foi quase um empate técnico, em termos totais ali de controle, mas se a gente dividir por round, que é o que mais importa, no primeiro round o Sterling teve um controle muito maior, né, de quase 3 minutos, enquanto o Evloev, embora também tenha ficado por cima em alguns momentos, foi menos de 1 minuto. Então aqui o Sterling
Sterling levou uma vantagem, venceu o primeiro round mesmo. No segundo round a coisa se inverteu um pouco, o Evloev cresceu, teve mais de 3 minutos de dominância no solo, enquanto o Sterling teve menos de 1 minuto, né? E aí você não vê nenhum tipo de número com relação a striking significativo que faça isso ir pro outro lado, né? Que compense a questão do controle. Não teve danos nessa luta. Então aí sim a gente vai pra questão do controle. E no terceiro round foi um pouco mais parelho. O Sterling teve um pouco mais de controle, teve 2 minutos e 40 praticamente. O Evloev teve seu momento de controle também, que foi de 1 minuto e 50, mas aí a gente teve uma disparidade muito grande nos golpes, embora não significativos, mas nos golpes o Evloev foi muito mais ativo, 72-13. Então isso aqui pra mim pesou pro Evloev vencer a luta. Repito, uma luta sem contundência, sem danos, muito repleta de controle, e aí se a gente divide por round, a gente vê uma clara vantagem de um deles, né, do Sterling no primeiro, uma clara vantagem do Evloev no segundo, e no terceiro, essa vantagem do Sterling foi menor no controle, menor que eu digo, foi uma vantagem, mas o Evloev não ficou muito atrás, e aí pra mim o que define é isso aqui, ó, a quantidade de golpes que o Evloev aplicou, mesmo não sendo significativos, mas foi muito mais ativo, 72-13 é uma diferença muito grande. Então pra mim, vitória justa do Evloev, que pode disputar o cinturão, pra mim tá credenciado a isso, mas não sei se vai acontecer, né? Bom, e outra luta polêmica foi do Bryan Baron com o Randy Brown, decisão dividida dos juízes pro Battle, Battle que não bateu peso, teve muita reclamação por parte do Brown, mas deu Battle. Eu confesso que essa luta aqui eu não assisti com tanta atenção, eu vou rever assim que eu puder, talvez eu comente aqui depois, mas eu vou deixar aqui, ó, os resultados, os comentários aqui, ó, a Caroline, ó, resultado podrinho esse, o do Bronx, né? Não é o Charles, mas é um fã dele. Luta bem decepcionante, pra falar a verdade, esperava mais do Charles pesado. Garfada chegou cedo hoje, disse o Igor. Assalto absurdo, disse o Lucas. O Pedro, melhor luta da noite estragada por uma decisão absurda. Maldonado Pepe, a luta além de ter sido horrível, ainda teve esse mal do Battle vencendo de maneira duvidosa. A galera questionando bastante o resultado aqui, ó. Fábio, ó, que roubo da porra. Roubo e a luta mais chata da noite até agora. O Lua, não foi roubo, mas esperava mais do Battle. Ó, muita gente criticando o resultado. Vamos ver a opinião dos especialistas? Ó, no site do MMA Decisions, a maioria dos especialistas apontando a vitória do Battle, 29-28 pra ele, 3 aqui apontando pro Brown, 11-3 aqui da mídia. É isso, o público, pelo menos o que me acompanha aí, boa parte apontando vitória do Brown, mas muitos especialistas aí do MMA Internacional apontando vitória do Battle. E aqui agora um rápido giro aqui de outros resultados das lutas. Dominic Reyes nocauteou Anthony Smith no segundo round, não esperava diferente, pra mim o Smith, né, eu já vinha dizendo que ele tava apresentando uma decadência maior do que o Reyes, né? O Reyes ainda tinha lenha pra queimar, ainda demonstrou isso, vencendo o Dustin Jacob, enquanto o Smith, embora tenha vencido o Petrino, mas foi uma vitória muito mais pelo erro do Petrino, uma falta de QI de luta ali, e uma oportunidade que o Smith teve que outros lutadores não iam provavelmente gerar, e o Reyes liquidou a fatura, e agora chegou a 2 vitórias consecutivas. Tá vivo o homem. Será que pode chegar numa disputa de cinturão futura? Será que um dia veremos Dominic Reyes se tornando campeão do UFC? Bom, enquanto tiver Poatan lá, acho difícil. Complicado, meu amigo, complicado. Olha só o que essa luta aqui representou, galera. Segundo o Michael Carroll, essa foi a maior diferença, uma luta com a maior diferença de golpes significativos entre o vencedor e o derrotado. O Dominic Reyes teve 100 golpes a mais significativos do que o Smith. Ele tá atrás só do Jamal Hill, que teve 157 contra o Glover, e o Cyril Diabate, né, o The Snake, que teve 118 contra o Steve Cantwell. Outro resultado que não me surpreendeu, Eric Anders vencendo Chris Weidman. Eu já esperava que o Chris fosse nocauteado nessa luta, era o meu palpite. O Eric Anders tem muito mais poder de nocaute, aparenta estar mais inteiro hoje pro nível do MMA atual. É um cara que é difícil de vencer ele na via rápida, é um cara duro, enquanto o Chris contra o Brett Tavares foi terrível. Então, na minha visão, o Eric Anders era o favorito aqui mesmo. As casas de apostas apontavam aí muito equilíbrio e eu não enxergava a luta dessa maneira. E dito e feito, né? Eric Anders dominou, nocauteou Chris Weidman no segundo round e a galera foi à loucura, né? Brasileiros aqui odeiam Chris Weidman. Muita gente comemorou essa derrota. E acho que é fim da linha pro Chris mesmo, né? 40 anos, complicado. Não é mais o mesmo de longe. Aqui mais um resultado muito esperado. Chase Hooper finalizando o Clay Guida, né? E foi
mais rápido ainda do que eu pensava. Ponto forte do Guida é o grappling, é a luta de isometria, e nisso é onde o Chase Hooper adora, né, que a luta vá pro grappling, a luta vá pro seu ponto forte, porque ele é muito letal no jiu-jitsu. Aqui eu acho que até mesmo no auge do Guida, o Chase Hooper seria o favorito. Então, apostei todas as minhas fichas no Hooper e não teve jeito. Hooper, finalização no primeiro round. E mais um veterano aí que provavelmente pode se aposentar em breve. Outro resultado que eu imaginava que fosse acontecer, é meu palpite, Michael Chiesa finalizando o Max Griffin no terceiro round com um mata-leão. Chiesa que já foi um top 10 dos leves, se eu não me engano. É que hoje eu acho que ele tá lutando de meio médio, né? Ou até mesmo dos meio médio, não lembro agora. Mas ele venceu, eu lembro que ele venceu a luta contra o Rafael dos Anjos, e ali ele subiu de patamar, né? Chegou a vencer o Neil Magny também. Bom, me corrijam se eu tiver errado, tá? Porque às vezes tem lutas que eu simplesmente troco o vencedor na minha memória. O HD às vezes falha, mas creio que é isso. Mas, olha só aqui, o HD que não falha é do Michael Carroll, ó. Vitórias com finalização com mata-leão, ó. Mais vitórias por mata-leão na história do UFC. Todas as categorias. Demian Maia com 9, Michael Chiesa com 7, ao lado de Kenny Florian. Não feito e tanto aí pro currículo do Chiesa. Com mais dois mata-leões, ele iguala o recorde do Demian. É realmente um cara muito perigoso nessa área. Aqui o outro monólogo, né, do Kennedy Zenchuk, vencendo o Łukasz Brzeski por nocaute no primeiro round. Uma luta rápida e não teve jeito, né? Aqui, mais uma derrota pro polonês, que eu acho que tem uma vitória só no UFC, que foi sobre o Walter Walker. Engraçado que o Walter confessou assim abertamente, né, que ele considera o Łukasz um cara muito ruim. E aí ele diz assim, pô, eu perdi pra um cara muito ruim. Eu sou ruim também, mas esse cara é muito ruim também. É uma figura. E o Kennedy, um meio pesado, né, que vinha tendo bons resultados, altos e baixos, na verdade, né, na categoria, e mais pra baixos do que altos, né, mas enfim, ele venceu o Carlos Ulberg, né, dá pra dizer aí que é uma boa vitória pro cartel dele. E agora subiu pros pesos pesados e já conseguiu sua segunda vitória nessa categoria no UFC. A primeira foi sobre o Chris Barnett e agora sobre o Łukasz Brzeski. Será que teremos um peso pesado aí de elite nos próximos anos? Um africano fazendo barulho na divisão? Não tá com cara, mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Aqui uma luta que eu não comentei, né, galera? Do Hu Choi vencendo Nate Landwehr por nocaute técnico no terceiro round. Pegou no crucifixo ali e nocauteou. Do Hu Choi, pra quem não sabe, um Hall da Fama do UFC, né? Pela luta contra o Cub Swanson. Não entrou por feitos individuais, não entrou pela carreira, mas entrou pela luta. Uma lutaça contra o Cub Swanson. E aqui, mais uma vitória dele. Esses coreanos que são prejudicados, né, esportivamente falando, por conta do serviço militar obrigatório da Coreia. E isso talvez custou um tempo aí de carreira pro Choi, que ele poderia estar melhor ranqueado, poderia ter mais bons resultados, enfim. Mas tá conseguindo aí, voltou a vencer, né, o Superboy. E importante aí pro mercado asiático, um representante da Coreia agora que supra a ausência do coreano zumbi, né? Do zumbi coreano. Aqui, ó, e se a gente for ver aqui a história dos pesos penas, ó, o Choi, além de ter aquela lutaça contra o Cub Swanson muito bem quista, ele também entrou na lista de mais nocautes na história da categoria dos penas. 5, né? Entrou no top 5 aí da história da divisão. Holloway em primeiro, Conor McGregor, Chad Mendes e Cub Swanson, e ele chegando ali na quinta colocação com mais um nocaute, iguala ali o trio, com mais outro, começa a ser o homem que vai perseguir o recorde do Holloway. Será que é possível? Creio que seja. Holloway que vai lutar nos pesos leves a partir de agora, né? A gente teve a outra luta lá do Joshua Van, né, que ele venceu o Kurt Durden, uma decisão unânime dos juízes, não tem muito o que comentar aquela luta, mas eu gosto do Van, um cara promissor, acho que pode entrar no top 15 aí, né, se não for agora já, acredito que futuramente sim. Os bônus de performance, ó, não teve luta da noite, mas Alexandre Pantoja, Vicente Luque, Chase Hooper e Kennedy Zenchuk levaram o bônus de $50 mil pra casa. Acredito que foi justa aqui as premiações, mas eu senti que o Bryce Mitchell poderia ter levado também, viu? Tava olhando aqui, revendo os resultados, aceitou correr risco no chão com o Kron Gracie, né? Não em todos os momentos, em alguns momentos ele recusou isso, mas foi um nocaute brutal, uma cotovelada, aliás, primeiro um slam e depois um ground and pound letal, né? Eu acho que ele merecia também um bônus pela atuação. O Eric Anders, de repente, também, talvez eles contaram aí, galera, uma coisa que pesou, né, o Chiesa também, ó, poderia ter levado, uma coisa que deve ter pesado aí era a dificuldade do desafio. Não, mas não pode ser, né, porque o Zenchuk e o Hooper venceram caras que não
não representavam muito perigo. Então, realmente, foi uma escolha assim, ó, atira pra cima a moeda aí e vamos premiar aí a galera que talvez tá passando uma necessidade, não sei, né? Que nunca venceu, ganhou um bônus. Enfim, não sei qual foi o critério utilizado, mas cabia margem de bônus pra outros caras. E bom, depois do evento, né, a gente teve a coletiva de imprensa do UFC, o Dana White falou algumas coisas, eu vou trazer aqui os principais pontos rapidinho pra gente encerrar esse vídeo. O Dana falou sobre a luta do Pantoja, possível luta, né, ou impossível agora, entre o Pantoja e o Demetrious Johnson, que é interessante essa luta, e falou o seguinte, ó, fui eu que falou sobre o Demetrious Johnson há muito tempo, né, dizendo aí o quanto ele ressalta os feitos do Demetrious, mas não sei, vamos ver se o Dana vai atrás dessa luta aí. Eu acho que não vai, tá? Eu acho que não vai, embora ele tenha dito que é interessante, mas eu acho que não vai. O Demetrious, imagina se o Demetrious volta a ser campeão dos Moscas, hein? Eles já não queriam no auge dele, será que agora vão querer? Acho que não. Acho que eles vão insistir aí em lutadores do Japão, de repente vão trazer mais algum outro lutador, ou vão insistir no Asakura, ou vão tentar fazer o Taira aí, ter bons resultados, né? O fato é que essa categoria ficou um deserto, Quem sabe o Kai Kara-France seja o próximo desafio do Pantoja, eu acho que seria justo, Eu, pelo menos, prefiro essa luta do que o Royval 3, em 1 ano e meio, 3 lutas pelo cinturão, isso mostra a má gestão do UFC nessa categoria, né? Poderiam trazer o Mokaev de volta, talvez tá aí a solução. O Dana mencionou que foi a primeira vez que o Asakura lutou em uma jaula, em cage, né? Só que não, o Asakura já tinha lutado em cage antes já, senhor Dana White. No Rising não, mas antes em outros eventos sim. Ele lutou no Road UFC. O Road UFC é um dos principais eventos da Coreia, se não o principal evento da Coreia, lá é cage. O Asakura lutou pelo menos 3 vezes lá, né? E teve a estreia dele também, que foi no Deep Cage, que era cage também. Então, já tinha lutado em cage sim, embora nos últimos anos não. E a última luta que ele fez num cage, ele foi nocauteado, antes dessa luta contra o Pantoja. Então não era realmente um bom sinal essa situação pra ele. E aqui o que eu disse antes, né? Aqui o Dana sentiu que o Volkov venceu o Gunn essa noite, pediu desculpas pro Volkov, disse que falou com o chefe da comissão atlética, e eles disseram o seguinte, ó, que o segundo round foi muito equilibrado, ambos os caras foram atingidos e deram, a comissão, né, deu uma explicação sobre o motivo pelo qual o Gane foi escolhido como vencedor. É o que eu falei, o segundo round teve margem pra vitória dos dois. E olha só o que ele falou, galera, isso aqui é forte, ó, ele acredita que o Clay Guida, o Chris Weidman, o Anthony Smith e o Kron Gracie deveriam se aposentar após as suas derrotas hoje, né? Isso aqui mostra, galera, de certa forma, que esse card ele não foi muito bem montado. Quando você tem 4 lutadores na mesma noite que perdem e você disse que eles deveriam se aposentar, é sinal que eles não deveriam estar nesse card. É sinal que é um card com muitos lutadores veteranos com um nível fraco, entendeu? Então, eles poderiam ter distribuído melhor esses lutadores. E se tem lutador deixando o UFC, o Dana disse, ó, que adoraria trazer mais lutadores do Rising para lutar na organização, e que o Sakakibara disse que muitos de seus campeões querem se tornar os primeiros a ganhar títulos em ambas as organizações. E o Dana disse que espera fazer um Fight Night no Japão em breve. Olha que legal, hein? O UFC voltando pro Japão. Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento, né? O Japão, pô, que história fantástica que o Japão tem com as lutas. Isso jamais deve ser esquecido. Todas as homenagens, sempre que puder, tem que ser feitas ao que esse povo fez pelo MMA, né? Assim, não tô dizendo que eles pensaram no esporte ao fazer isso, mas um legado que deixaram, uma história construída, um entretenimento que eles geraram, né? Grandes campeões brasileiros, né? Brasileiros que se tornaram campeões lá, que fizeram história, né? Lutadores japoneses, ícones. Cara, isso jamais deve ser esquecido. Eu vou fazer sempre questão aqui de lembrar da importância do Japão pro MMA, e espero que o Japão sempre continue atrelado ao UFC, né? Eu entendo esse tempo que ficou afastado, que o UFC deixou de fazer evento lá, né? Teve a questão da pandemia, que atrapalhou muito, teve o insucesso também, né, de muitos japoneses no UFC, né? O nível deu uma caída realmente, mas eu acredito que também teve uma estratégia muito boa por trás de deixar que o Rising crescesse, que o Rising se estruturasse e promovesse melhor esses lutadores, porque o Rising conversa melhor com o público do Japão. O UFC é um tipo de evento que o Japão não abraçou como abraçou o Pride, como abraçou o Rising, porque é outro estilo. O Japão tem uma tradição em eventos em rings. O Japão a forma como as lutas são
são contadas, né? A história por trás das lutas, um enredo ali, um roteiro, né? As lutas e os lutadores são muito mais valorizados, né? Até pela menor quantidade, né? Os eventos do UFC tem toda semana, o Rising é uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, né? O Pride também tinha essa lacuna, esse hiato entre os eventos, então de certa forma também era mais fácil contar histórias, produzir os eventos de outra maneira, com uma melhor qualidade, né? O UFC é muito tudo padronizado, tudo muito robótico, né? Os lutadores não têm a possibilidade, às vezes, até de mostrar um pouco mais a sua personalidade, né? Mas é isso, que bom que agora o UFC vai colher os frutos. Quase foi um investimento que eles fizeram, né? Esse foi talvez o melhor investimento que o UFC poderia fazer no Japão, deixar que o Rising construísse as próprias estrelas, e aí depois o UFC ia lá e pincelava esses grandes nomes para atrair audiência posteriormente. E que bom que o mercado do Japão ficou aquecido novamente, que bom, né? Eu já recebi muito engajamento dos fãs japoneses, todos são muito bem-vindos aqui hoje com inteligência artificial, com traduções, tudo, né, que é possível fazer, fica um pouco mais fácil de me aproximar com todos os públicos, né? Embora não é o Japão inteiro que vai estar vendo esse vídeo, mas 1 ou 2 japoneses que estejam vendo, eu já fico feliz. Arigato. E como eu disse, olha só, o Dana White concorda que a campeã super peso átomo do Rising, a Seika Izawa, é de fato a pessoa perfeita para começar uma divisão peso átomo do UFC. Olha só, hein? Né? E coincidentemente, aqui o Drake Riggs falou o seguinte, ó. Seika também está sob a mesma gestão e academia de Kaya Sakura, Japan Top Team. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Olha aí, hein? Eu venho falando da Seika há muitos anos. Pega os meus tweets aí, hein? Dos resultados da Seika. O peso átomo feminino tá chegando, né? A primeira campeã, o primeiro campeão, né? O primeiro cinturão que vai pro Japão do UFC tem tudo pra ser dessa moça aí, viu? Tem tudo pra ser dessa moça. Seika Izawa, a número 1 do mundo nos pesos átomos, né? Até o Rising tem a categoria até 49 quilos, né? O Invicta tem a categoria até 48. Então tem que ver aí qual vai ser o peso que o UFC vai adotar. Tem muitas lutadoras aí muitas, né? Lutadoras do peso palha feminino que podem descer, né? E aí vai ser muito legal, cara. Vai ser muito legal. Essa categoria aí tem muito mais possibilidade de se manter no UFC do que o peso pena, que infelizmente deu uma decaída aí muito grande nos últimos anos. O peso galo também tá fraco a questão ali, né? Dos novos nomes, das novas estrelas. Kayla Harrison deu um respiro pra essa divisão aí, que ainda bem que ela conseguiu descer pra essa categoria, viu? E a outra coisa que o Dana White falou que eu achei muito interessante, que o Patrício Pitbull, né? Os outros lutadores aí da PFL estão reclamando sobre não conseguir lutas, né? E o Dana White comentou o seguinte, ó. Quando você vê isso começando a acontecer, você está ficando sem dinheiro. Esses caras querem lutar. Vamos ver como isso acontece. Ó, o Dana White aí, ó. Tá observando, né? Tá de olho ali. Se pintar uma oportunidade, ele compra a PFL, hein? Se pintar uma oportunidade, ele compra a PFL e o Bellator junto. Mas acho que ele vai deixar um pouco a coisa acontecer aí, né? O investimento acontecer. Tem muito investimento por trás da PFL, galera. Muita gente com poder grande aí, só que eles têm que dar resultado, tem que ter audiência também. Não adianta botar um caminhão de dinheiro aí se você vai queimar esse dinheiro, né? Então, a ver aí os próximos capítulos. E para encerrar, o Dana White também disse que 2024 foi o melhor ano da história do UFC, e ele sente que todos os anos subsequentes acabam sendo os melhores na história da organização. Ele diz que gosta de quebrar recordes, quer continuar a estabelecer esses marcos, e menciona que querer manter o top 10 inteiro de bilheteria, né? Da renda de bilheteria, o top 10 de maiores rendas da bilheteria, ele quer que seja na Madison Square Garden Arena, em Nova York, né? O Dana White enaltecendo aí o 2024, mais um ano sem Conor McGregor, hein? O UFC conseguiu caminhar sozinho, sem Conor McGregor. É claro que não tem aquele pay-per-view, né, com uma audiência gigantesca, né, que era o que o Conor fazia, aquele recorde daquele evento específico que gerava recorde, mas a organização tem gerado receita de outras maneiras, né, ou até mesmo com volume, né, tá numa média alta ali de audiência, né, patrocínios, as redes de televisões, né, campeões de várias organizações, aliás, de várias regiões, né, de vários países, né, os mercados, o mercado global, né, pro UFC, isso aqui foi fundamental para eles começarem a ter uma lucratividade histórica, né, a cada ano. E é isso, galera. Boa, esse vídeo ficou longo, hein, mas pelo menos saiu, né? Resolvi falar hoje sobre o evento, um vídeo pós-evento. Comentem aí o que vocês acharam. No próximo vídeo, ó, já vou dizer aqui, eu quero trazer os próximos passos desses lutadores, tá? Nós vamos
falar sobre os próximos passos, o que eu acredito que vai acontecer com pelo menos os grandes nomes do card ali, se vai ter title shot em jogo, quem vai subir nos rankings, quem vai descer, né? Vamos falar um pouquinho também sobre as aposentadorias, as cabeças na guilhotina, quem é que tá correndo risco de demissão agora, e também vou falar sobre anúncios que o UFC fez e que pode fazer até o próximo vídeo com relação a lutas futuras, tá? Tem muita luta aí que foi anunciada, interessante pra eu abordar aqui, e esses serão os assuntos, o tema do próximo vídeo. Além de, claro, outras notícias aí que circulam, né? Outros pontos que o Dana White tocou na coletiva também, que eu queria falar aqui, sobre o Conor McGregor, inclusive. Ele foi condenado aí a pagar uma indenização por uma violência sexual. O Dana White se manifestou sobre isso. De repente eu falo também um pouco sobre lutadores que poderiam ir pro UFC, do Rising, de outras organizações aí que poderiam fazer barulho no UFC. Posso deixar isso aí pra um vídeo ao longo da semana. Então, é isso, galera. Se você gostou, clique aí no gostei. Se você não gostou, pode dar o dislike também, não tem problema. Se inscreva no canal, comentem o que vocês acharam, deixem dicas aí para próximos vídeos. E é isso. Ele e minha Meloto, eles fazem história e eu te conto. Obrigado por assistir ao vídeo. O MMA Meloto voltará em breve. Até a próxima.